Transnordestina prejudica moradores do sertão. A Ferrovia Transnordestina é uma das principais obras em implantação na região nordeste do Brasil. São mais de 1.700 quilômetros que cortam o sertão dos estados de Pernambuco, Ceará e Piauí, ligando a cidade de Eliseu Martins, nos Cerrados piauienses, aos portos de Suape, na região metropolitana de Recife, e Pecém, em Fortaleza. Com um orçamento superior a 5 bilhões de reais, a obra teve início em 2006 e encontra-se com seu cronograma atrasado. A nossa Constituição cidadã, se ela fosse vista, se sobrepondo como uma lei maior que ela é, esses dispositivos da lei de desapropriação seriam revogados, eles não se sobreporiam, e hoje, com certeza, essa desapropriação ela só teria se concretizado a entrada dessas máquinas, a entrada da Transnordestina Logística e as suas contratadas para executar esta obra, quando o preço justo e prévio fosse feito, pago em dinheiro antes de ocorrer tudo isso. Foi paralisada em 2016, ano previsto para sua conclusão, e só agora, no segundo semestre de 2019, foi retomada sua construção. No Piauí, onde atravessa 18 municípios, a obra tem provocado problemas e prejuízos para a população das áreas rurais, atingidas pelo seu traçado. O primeiro variante pegou lá em cima, do outro lado daqui, distante, não pegava o açude, que veio no valor de 400 e tantos reais. Aí o juiz mandou um oficial de justiça vir aqui, mais uma pessoa da ferrovia. Aí quando chegaram aqui, aí eles disseram, eu quero que vá mais o senhor lá no que o senhor vai de voo. Aí quando chegou bem lá, eles botaram lá de onde dá para não pegar carro de amigo, eles botaram lá perto. Eu digo, nesse variante que vem aí vai pegar um tanque grande. Ele disse, é possível que tem um tanque grande. Aí quando nós arrudemos, chegamos aqui, pegou mesmo no centro do tanque, que é essa parte aí. Que aqui tora a metade da propriedade. A parte tá para lá e outra tá para cá. Aqui tinha uma média de 100 e poucos gados que bebia, dependia desse aqui, 100 tantas cabeças de ovelha, bebia tudo aqui, desse tanque. Nem recebi, nem tinha outra solução. Aí para esse gado não ser retirado daqui, para outra propriedade que tinha na ponta da serra, que lá tinha água, mas não tinha pastagem. Foi que a Gleide, nesse tempo, botou a energia aqui e fez um poço. A minha filha foi que veio fazer isso. Senão é obrigado a ter retirado aqui tudo. Nos municípios de Simplício Mendes e São Francisco de Assis, moradores denunciam que até o momento não receberam um centavo sequer, referente às indenizações de suas terras e benfeitorias nelas existentes. Olha, aqui onde era meu projeto, olha que a situação que está aqui, a Ferrovia Transnordestina acabou com tudo. Para me sobreviver, eu tive que arrendar a minha propriedade todinha, que até hoje ele nunca pagou a gente. A situação que está aqui acabou, nunca vai pagar a gente, só enrolando dizer que vai pagar e não paga. Eu queria dar um fogo bem aí, para poder ficar no meio do tempo com meu filho e meu marido. Era o que eles queriam. Porque dando fogo bem, essa casa aqui não ficava em pé. Nós pedimos para eles levantar mesmo a casa do outro lado para poder nós mudar. Eles não deram. Indenização não recebemos. E quando acabar dar um fogo aqui, aí nós ficávamos no meio do tempo. O caminhão chegou, sim, com explosivo para colocar. Aí eu saí chorando, encostei bem na beça. Aí eu fui e disse, ei, não tem que colocar nem uma bomba. Aí os meninos disseram, não diz nada não, deixa pra lá. Eu digo, deixa pra lá, eu não vou sentar no chão não. E nós não vamos sair daqui não. Aí foi que nós não saímos. Mas se nós tivéssemos saído, nós estávamos aqui nessa casa. Só para mexer com a gente que estava quieto. A valência da gente que o pai Geraldo teve piedade e fez essa outra aqui para nós. E nós dois estávamos morando lá. Moradias, plantações, aguadas, cercas, animais, tudo foi prejudicado pela execução da obra. Até mesmo a mobilidade das pessoas no interior de suas propriedades foi afetada. Aí cavaram, cafundaram de cabeça abaixo para ver se dá para passar, para os carros passar. Tendo aqui uma altura, mostra essa aqui. Que Deus o livre, passar o trem aí, da hora que a questão de intervenção vai passar por rio tudo. Porque se tivesse deixado a passagem aí, não, estava mais fácil das carros passar por baixo. É por causa que nós moramos do outro lado da ferrovia lá, aí tem a casa lá.
Aí tem as passagens que nós temos que dar alugada aqui, aí tá todo aterrado o barreiro, como se diz. O padre Geraldo construiu um barreirinho lá que, graças a Deus, se não fosse ele, nós estávamos, como se diz, no meio do tempo. Mas só que a água que tem lá só dá para beber esse resto de... Daqui até o dia 15 de dezembro, mais ou menos. Aí não teve indenização, como se diz, para isso aí. Em vista disso, os proprietários destas terras apelam às autoridades competentes para a resolução do problema junto à empresa responsável pela obra, a Transnordestina Logística S.A., observando principalmente os critérios de justiça e celeridade. Eu sou advogada da Associação dos Atingidos da Ferrovia, Gismara Moura Santana, trabalho através da Fraternidade São Francisco de Assis, que está apoiando essa associação dos atingidos pela ferrovia. De qualquer sorte, o que a gente tem verificado é que em alguns dispositivos ela seria inconstitucional. Esses dispositivos desta lei, não a lei como um todo, mas alguns dispositivos teriam que ser revogados, sim, porque elas atingem a dignidade. Inclusive, quando a gente se depara em situações como desapropriação, onde o cidadão ele perde o bem, no caso dos pequenos produtores rurais, perde o único bem que tem, o único bem que sobrevive, que dá sobrevivência, que dá a dignidade daquela família e que já vem de gerações, passado de avô para pai, para filho. E muitas delas já são aglomeradas com várias famílias e eles perdem um pedacinho de chão, o único que se tem diante da supremacia do interesse do Estado de forma sumária e infelizmente de forma arbitrária.